os repórteres, ele achou culpa para todo mundo, mas não assumiu o seu erro. Não assumiu que tinha errado, não assumiu que o Flamengo foi melhor no jogo, embora ontem o Flamengo mais administrou mais o jogo do que jogou, mas ele não, né, não assume isso. Fez experiências meio loucas no primeiro jogo, enquanto o Flamengo fez 2-0. Também não assumiu o erro, aí agora novamente criticando os repórteres, dando, né, patada e tudo mais, falando que se tivesse tido um merecedor seria o Fluminense e tudo mais, mas a forma que ele falava era muito arrogante. Se vocês puderem acompanhar a entrevista aí, primeiros 5 minutos em diante, até a entrevista toda, né? Eu não gosto desse tipo de atitude, eu acho que a soberba procede à queda, né? E foi bem evidente isso. Totalmente incoerente na sua entrevista, com todo respeito, mas não sei quem foi que deu alta para esse cidadão, mas totalmente fora da realidade, né? O que ele falou ontem, além de ser arrogante, totalmente sem nexo o que ele falou da partida, tanto do primeiro jogo como do segundo jogo, né? Mas vida que segue, tá bom? Não tô falando aqui da torcida do Fluminense, tô falando do Fernando Diniz, como pessoa, como jogador, como treinador, tá bom? E parece que ele acabou contaminando alguns jogadores. O próprio André, depois da partida, também falou quase a mesma coisa que ele falou, com um tom de arrogância, com um tom de prepotência. Isso não é legal, tá bom? Eu não concordo com esse tipo de coisa. Tem que respeitar o adversário, também tem que valorizar quando... E assumir o erro quando erra, né? Infelizmente a gente não viu isso ontem. E o Flamengo, na minha opinião, foi merecedor dos 2 jogos. Embora ontem o time mais administrou, né? Eu não concordei muito com o esquema, a postura que o Flamengo adotou ontem com o Tite, né? O Tite adotou esse tipo de postura. E jogar com bloco baixo, esperando o Fluminense. Poderia ter agredido um pouco mais, até porque estava com vantagem, não tinha o que, né? O que perder. Já estava com 2-0, o Fluminense queria fazer 3 gols para poder se classificar. Poderia ter sido mais incisivo, como foi no primeiro jogo, nos 2 primeiros jogos, né? Contra o Fluminense esse ano. Marcação, pressão, perca, né? Pós-perda e tudo mais. Mais importante que o tempo foi seguro, né, defensivamente, né? Fechou aquela jogada de linha, não deixou o time do Fluminense infiltrar, embora o Fluminense tenha tido 2 chances, que uma foi marcada impedimento e a outra a bola foi na trave do Renato Augusto, mas foi um lance capital, né? Foi uma bola de fora da área. E foi até feliz no lance do Renato Augusto, né? Foi uma jogada feliz dele e a bola acabou batendo na trave. Embora o Fluminense tenha jogado mais, mas a gente sabe que o Flamengo mais administrou, recuou o time e ficou esperando jogar no contra-ataque, tá bom? Essa é a minha opinião. Teve o lance do gol anulado, que na minha opinião é lance de interpretação. Se fosse no futebol inglês, se fosse no futebol sul-americano, pela Conmebol, a gente aconteceu isso próximo, acho que foi quarta-feira passada, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino, mesmo lance, o juiz mandou seguir, né? E agora o juiz aí do Campeonato Carioca acabou interpretando que foi falta. No Campeonato Inglês não marcaria falta, tá bom? Tem um contato ali, mas o jogador também valoriza um pouco, né? Tem a carga nas costas dele. Mas o jogador do Fluminense acabou valorizando um pouco, mas é lance de interpretação, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Se fosse falta, beleza. Se não fosse também, beleza, é lance de interpretação. Mas a princípio ele não marcou nada, o VAR chamou e acabou voltando atrás, né? Mas também tem os lances dos 3 lances lá dentro da área, do escanteio. E na minha opinião, 2 foi pênalti, né, em cima do Léo Pereira, que o jogador do Fluminense agarrou lá o Léo Pereira, não deixou ele progredir para cabecear. E o VAR não teve nem coragem de chamar para revisar o lance. E são 2 pesos e 2 medidas, né? Infelizmente é isso. Mas vida que segue, tá bom? Como eu falei, eu não gostei muito da postura do Flamengo, poderia ter sido mais incisivo. Luiz Araújo estava muito ruim no primeiro tempo, né? O Tito tirou ele no segundo tempo. Mas estava errando muito, lances bobos, poderia ter passado a bola para Arrascaeta, poderia ter Cebolinha no outro lance. E acabou sendo egoísta, querendo, né? Acabou sendo egoísta, acabou prejudicando um pouco o Flamengo. E no segundo tempo ele colocou o BH, né? O BH também jogou muito bem, não foi assim aquela altura do Bruno Henrique como a gente estava acostumado, mas também o time estava muito postado lá atrás. Mas o importante é que a gente se classificou e estamos aí mais uma final. Agora espera aí hoje, né? O Nova Iguaçu, o Vasco, um jogo muito difícil, embora vai ter casa cheia pro Vasco, né? Que apareceu na torcida. Mas o time do Nova Iguaçu é muito perigoso, tem que ter todo cuidado, né? Se for para escolher o adversário, na minha opinião, tenho que escolher, né? Os dois são muito bons, embora o investimento no Vasco seja melhor do que o Nova Iguaçu. Mas o time do Nova Iguaçu é muito bem entrosado, muito bem encaixado. Joga muito bonito também, né? O time bem arrumadinho dentro de campo. E qual dos dois que vier vai dar muito trabalho, né? O Flamengo tem que jogar com seriedade e não acontecer isso que aconteceu agora, né? Jogar um primeiro jogo bem e o outro ficar administrando. Isso, na minha opinião, não concordo muito com isso, tá bom? Mas
a opinião de vocês, tá certo? Temos aqui algumas informações para passar para vocês que aconteceu depois do jogo. Além dessa palhaçada aí do Fernando Diniz, né? Falando essas besteiras aí. Tivemos também o Tite falando na coletiva que teve que recuar um pouco por questão de saúde do time. O Eric Pulgar estava voltando de lesão, não estava muito bem. O próprio Varela estava jogando arriado, né? Ele estava com virose e jogou assim mesmo doente, mas foi, na minha opinião, foi uma ótima partida dele. Foi muito bem em campo. Foi um dos melhores, né, dentro de campo. E o próprio Ailton Lucas também, que estava voltando de lesão e tudo mais, e jogou nas peças de sacrifício. Mas mesmo assim o time foi bem sólido, né, defensivamente falando. O time foi muito organizado dentro de campo, fechou ali as duas linhas de 4 e a vez era a linha de 5 e não deu espaço para o Fluminense, tá bom? A única chance que o Fluminense teve realmente, o Fluminense teve foi na bola parada, né, que é aquele lance bizarro lá do Marcelo, que parecia que estava numa pressa e jogou dentro do mar ali e o juiz acabou marcando. E, né, fora as outras polêmicas do jogo que não vem um caso, tá bom? Mas o importante é que o Flamengo se classificou e tá aí mais uma final. Tivemos também, após a partida, né, o Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vina, que são os uruguaios, que foram convocados agora para a seleção do Uruguai, para essas amistosas aí da data FIFA. Eles foram reservados um voo só para eles 4, para poder ir direto para lá pro treinamento, né, do Uruguai. Vão se juntar lá ao elenco do Uruguai para fazer os amistosos aí da data FIFA, tá bom? Os 4 uruguaios do Flamengo. Além do Pulgar, pelo Chile também, o Ailton Lucas e o Fabrício Bruno também foi convocado para a seleção brasileira. A gente só não sabe ainda do goleiro Rossi, né, que está vivendo um bom momento. Ontem bateu um novo recorde aí. Ultrapassou o Cantarelli, né, o lendário aí do Flamengo. E o maior número de minutos já dentro de campo sem tomar um gol. O goleiro Rossi aí conseguiu bater esse novo recorde aí, recordista. Rossi é o goleiro a ficar mais tempo sem sofrer um gol na história do Flamengo. O arqueiro argentino atingiu a marca de 1.100 minutos sem ser vazado. Um recorde aí absurdo, né, do goleiro Rossi. E ultrapassando aí o Cantarelli. Além disso, o próprio Flamengo também bateu um novo recorde. Ele já tem igualado esse recorde, o Flamengo do Tite, em relação ao time de 70 do Zico, né, aquele time lendário lá do Zico, Nunes, entre outros aí, né, o Júnior e tudo mais. E tinha 10 partidas sem sofrer gol, o Flamengo igualou e agora ultrapassou, né? Tá 11 partidas aí, estabeleceu um novo recorde na história do Flamengo. E já é um time marcado na história aí com o Tite, né? Esse novo recorde aí marcado aí. 11 partidas sem sofrer um gol. Time muito sólido, ainda não tomou gol esse ano. O único gol que tomou foi do Nova Iguaçu, mas foi com o time sub-20, comandado pelo Mário Jorge. Até uma bobeira lá do Noga, que tá emprestado no futebol português. Ele acabou fazendo um drible meio louco lá, perdeu a bola e o time levou um gol, né? É o Carlinhos, se não me engano, do Nova Iguaçu, que é artilheiro também, junto com o Pedro no Campeonato Carioca, que acabou fazendo um gol. Bom, tivemos também o Tite falando, né, na coletiva sobre a questão do Gabigol não ter entrado na partida. Ele falou como o Gabigol voltou, só tinha feito 2 treinamentos com a equipe principal, estava voltando de lesão, ele achou melhor não colocá-lo, até pelo ambiente que estava o jogo, né, um jogo muito disputado, um jogo muito tenso, ambos os lados, o Flamengo tanto defensivamente como o Fluminense tentando o bom meu boi, né, tentando fazer o gol a qualquer custo, e o jogo estava muito pesado, vamos dizer, fisicamente falando, né? Muito tenso. Até o próprio Fluminense, o próprio Fernando Diniz colocou jogadores novos no segundo tempo, bastante jogadores estavam descansados para poder causar mais pressão no Flamengo. Mas o sistema defensivo suportou bem, né? E agora estamos na final e vamos aí encarar o Vasco ou Nova Iguaçu, tá bom? Mas coloca nos comentários quem você preferir enfrentar, tá certo?